1920, Edwin Hubble descobria o fenômeno de expansão do universo. Isso foi uma das maiores descobertas do século passado, uma época em que se acreditava que o universo era completamente estático. Mais recentemente, novos estudos apontaram para o fato de que o universo pode estar se expandindo cerca de 9% mais rápido do que se imaginava. Você sabe quais são os porquês desse fenômeno e quais as implicações que isso pode trazer? É hora de descobrir. É hora de saber ciência. A diferença no resultado de duas formas distintas de se medir a taxa de expansão do universo intrigou os cientistas. Afinal, a última medida do índice de crescimento realizada pela missão Gaia da Agência Espacial Europeia apresentou um número 9% maior do que se esperava. E é aqui onde começa o ponto-chave dessa discussão. Esse problema, na verdade, surgiu já em 2014, por ali, quando medidas locais feitas pelo grupo do astrônomo Adam Ries, que até ganhou o Nobel em 2011, que usa medidas de velocidades de galáxias aqui próximas a gente para medir a taxa de expansão. Quando a medida da taxa que ele obteve para o parâmetro, para a constante de Hubble, foi comparada com o que veio do satélite Planck, que usa a radiação cósmica de fundo e um modelo cosmológico padrão para poder obter a taxa de expansão, quando foi comparado essas duas medidas, já houve discrepância. E aí ficou a grande questão na época, né? Qual era o valor verdadeiro? E dizer qual dos dois está correto, hoje em dia realmente é uma parte efervescente da pesquisa em cosmologia. A missão Gaia foi criada para explorar a Via Láctea e pretende, dentre outras coisas, criar o mais preciso mapa tridimensional da galáxia e contribuir para resolver o quebra-cabeça celestial. As medidas da taxa de expansão universal podem trazer grandes implicações para o estudo da cosmologia. A constante de Hubble é extremamente importante na cosmologia porque ela entra em diversas quantidades. Como ela determina a idade do universo, ela determina a densidade crítica do universo, a densidade total de energia, está relacionado com como as estruturas cresceram, né, se formaram ao longo da história cósmica, entre outras quantidades. Agora, se essa discrepância entre as medidas locais e a medida local, né, e a medida que envolve o modelo cosmológico padrão, se no futuro a ciência, vamos dizer assim, se deslocar mais para a medida do satélite Gaia, então realmente a gente vai abrir muita perspectiva dentro da cosmologia, porque o nosso modelo padrão não estará correto. Com o universo em expansão, as galáxias devem manter o seu tamanho atual, só que o espaço vazio entre elas vai ser cada vez maior. Talvez uma analogia legal de pensar nisso seja como um bolo que você coloca no forno, um bolo cheio de passas. E aí você coloca o bolo no forno, o bolo começa a inflar, né? E aí quando você tira, você vê que as passas, que originalmente estavam a certa distância umas das outras, agora estão bem mais afastadas umas das outras. Todas elas se afastaram umas das outras. Mas não foi porque as passas se deslocaram, foi porque o bolo ficou maior, começou a surgir espaço, né? Na medida que o bolo foi inflando, surgiu espaço entre as passas. E é mais ou menos isso que ocorre com o universo, né? Até hoje. Não há um centro privilegiado no universo, nós não estamos no centro do universo, mas a gente está vendo todo mundo se afastar. A expansão do universo pode ser medida de duas formas. A primeira delas usa o modelo cosmológico padrão, que busca entender a evolução do universo de uma maneira mais ampla. A segunda opção é mais utilizada pela missão Gaia. Ela usa medições locais entre galáxias mais próximas a nós para definir a taxa de crescimento do universo. Hoje em dia ela pode ser medida de duas maneiras diferentes, ou usando um modelo cosmológico, que a gente chama de modelo cosmológico padrão, que é como o universo evolui desde os seus primórdios até hoje, ou usando medidas locais de galáxias, né? A velocidade de distanciamento de galáxias próximas a nós. Você tem essas duas maneiras de medir a taxa de expansão. A outra medida não, você precisa da radiação cósmica de fundo, que é uma relíquia do Big Bang, que permeia o universo desde quando ele tem 380 mil anos até agora 14 bilhões de anos. E aí você precisa de um modelo cosmológico para dizer como o universo evoluiu aí, certo?
e usar essa radiação para dizer qual é a taxa atual. Os cientistas ainda não sabem as razões para a expansão do universo, mas uma coisa é certa: a descoberta da dinâmica do cosmos foi a grande contribuição de Edwin Hubble. A primeira medida dela foi descoberta por Edwin Hubble em 1930, quando descobriu que o universo estava em expansão. É engraçado que naquela época os dados eram tão ruins que a taxa de expansão que ele mediu foi em torno de 500 km por segundo por megaparsec, e isso dava uma idade para o universo menor do que a idade da Terra. A constante de Hubble ela não é calculada de primeiros princípios, de uma teoria. Ela parece a constante de Hubble quando você usa a relatividade geral junto com os princípios de homogeneidade e isotropia para descrever o universo, certo? E aí ela é uma quantidade medida observacionalmente. E, obviamente, não importa a maneira que você meça ela, o valor tem que ser o mesmo. E o que está acontecendo é justamente o contrário, certo? A missão do satélite Gaia está dando um valor e o modelo padrão junto com a radiação cósmica de fundo, né, que usa informação mais global do universo, dá outra. E se você ficou preocupado com tantas novidades, já pode ficar tranquilo. Cada descoberta dá novo impulso às pesquisas e permitem a evolução da ciência e do conhecimento humano. Eu não vejo que a ciência tenha sofrido danos, pelo contrário, eu acho que ela se enriquece. Né? Todos esses debates enriquecem-se, porque a ciência ela trabalha com um debate que é sempre em torno de ideias, de argumentos. Né? Você não pode simplesmente dizer a Lua é feita de queijo porque eu acho que é, entendeu? Não, você vai ter que apresentar um conjunto de evidências para isso e outras pessoas vão discordar, vão debater com outro conjunto de evidências e assim a ciência vai se enriquecendo.